este homem, ele participou desse grupo de profetas. Então era conhecido como filho do profeta, pois recebiam orientações dos profetas, mentores daquela época, da época de Eliseu. Mas a Bíblia diz que este homem morreu na casa desse filho de profeta. Entrou lá na casa dela e levou este homem. E essa família, observando a Bíblia, era a esposa, era o marido e os seus filhos, uma família de 4 pessoas. A morte o levou o marido. Esta mulher ficou viúva. Mas é interessante a gente analisar a estrutura profética que esta mulher tinha, porque ela vivia com um profeta, ela vivia com alguém que recebeu toda a estrutura profética, mas agora esse alguém já não está mais. Marido morreu, a morte chegou lá. Eu me lembro que no ano passado, no início da pandemia, eu ouvi um pregador, que se diz teólogo, ele dizendo o seguinte, que o Covid não ia matar nem um crente. E eu fiquei ali pasmo com aquela fala daquele pregador, porque eu percebi que ele se equivocou. E hoje, já mais de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio dessa pandemia, a gente já perdemos a quantidade de pessoas cristãs, pastores, obreiros, crentes, missionários, que morreram com essa doença terrível. Porque a morte também, infelizmente, também ela chega na casa do profeta. E ela chegou na casa desse profeta, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, que tudo sucede igualmente, tanto ao justo como ao injusto, ao puro como ao impuro. Então, na casa de crente também chega a morte. E a morte, ela chegou na casa dessa mulher. E quando a morte chegou, levou o marido, a Bíblia diz que este homem, ele tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida, não porque ele era um homem irresponsável, não, porque não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele tinha muito temor no coração. E quando esse homem havia morrido e ele deixou essa dívida, a Bíblia diz que os credores foram cobrar. Foram na casa dele cobrar, mas ele já não está mais ali. E a dívida ficou para a mulher. A mulher tinha que agora pagar essa dívida, ela tinha que quitar essa dívida, e ela não sabia o que fazer ali. O que ela fez? Ela procurou o profeta Eliseu, que era um dos mentores, um dos líderes dos profetas daquela época. Então ela procurou a pessoa certa, porque para você vencer uma intempérie, você precisa, em primeiro lugar, procurar a pessoa certa. Ela não foi levar a causa dela para qualquer pessoa sem estrutura. Eu fico pasmo com as pessoas dessa geração, que recebe conselho de tudo e de todos. Eu fico vendo, irmãos, ministros pregar e ministrar sobre famílias, sendo que às vezes ele não tem uma estrutura familiar. Pessoas pregando sobre santidade e não vive santidade. Pessoas pregando prosperidade e não vivem prosperidade. E muitos irmãos submetem a essas ministrações, submete a uma imposição de mão de alguém que não tem um fundamento estrutural, espiritual, uma fé fundamentada e vivida, praticada. Alguém que leva o evangelho de uma forma artificial, com as suas igrejas virtuais, com seus canais, e as pessoas vão submetendo a essas ministrações. Essa mulher, de uma forma inteligente, não, ela foi na fonte, ela foi até o profeta Eliseu, porque o
profeta, ele sempre tem uma palavra da parte de Deus. O profeta, ele tem uma estrutura espiritual. Ela não foi procurar lá um dinheiro, não, porque ela sabia que o profeta, ele era um homem que dependia de Deus também. Ela foi até Eliseu, ela foi a pessoa certa. Talvez você está todo embaraçado, porque você busca conselho de pessoas que não têm um conselho da parte de Deus para te dar. Você busca orientações de pessoas profanas, pessoas frustradas, pessoas derrotadas, que da forma que ela vive, ela também quer que você vive. Se a vida dela é uma derrota, ela também quer ver a tua vida ser uma derrota. Mas Deus está dizendo, para você vencer as crises, o caos, as intempéries da vida, você precisa procurar o profeta de Deus, o homem de Deus, a pessoa que tem contato com o céu. Essa mulher, ela foi até Eliseu. E quando ela chegou a Eliseu, ela disse assim: olha, o meu marido morreu, mas você sabe que o teu servo, ele temia ao Senhor. Ela estava dizendo o seguinte: o teu servo morreu, mas ele temia ao Senhor, porque o temor gera crédito com o céu. Quem tem temor no coração tem crédito com o céu. As pessoas estão buscando ter credibilidade com o divino, ter credibilidade com os céus, com uma vida desmantelada. Você não vai encontrar nada, o céu vai ficar cerrado. Só tem crédito com o céu quem tem temor no coração. Este homem morreu, mas o seu temor que ele tinha quando estava em vida, ainda estava clamando. Então ela disse assim: ó, o teu servo morreu, mas ele temia ao Senhor. Agora veio o credor. Eu não tenho dinheiro para pagar a dívida. Em forma de pagamento da dívida, o credor quer levar os meus 2 filhos. Interessante que essa mulher agora, ela está reivindicando preservar os seus filhos. Ela não está reivindicando que o marido dela, que já estava morto, viesse ressuscitar. Ela entendeu que o marido morreu, que acabou a etapa de vida dele. Ela precisava vencer o luto, e ela precisava dar continuidade à vida, porque os filhos precisavam daquela mulher. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra, porque você ainda está enlutado, está abraçado com luto, mas tem alguém que precisa de você que está vivo. Os filhos ficaram vivos, então ela se preocupou: eu não posso perder meus 2 filhos, meu marido já está morto, agora vem alguém querer levar os meus filhos embora, eu preciso tomar uma atitude. Eu imagino essa mulher, ela teve ali um período do seu luto, período de chorar pela morte, mas agora a responsabilidade da vida estava chamando ela para uma posição, para resolver problema. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo estão com o coração aflito, pessoas estão enlutadas. Eu tenho certeza que algumas estão me assistindo, mas perceba uma coisa, que os problemas, que a família, que a vida está te chamando para a responsabilidade. Isso não quer dizer que você é uma pessoa fria, isso não quer dizer que você é uma pessoa que não tem empatia, não, nada disso. É que a vida, ela está correndo, a vida está marchando, está caminhando, e eu não posso ficar preso no meu luto, vendo que alguém quer levar meus filhos embora, vendo que o credor quer escravizar o meu filho, e eu vou ficar de braço cruzado, chorando o meu luto. Não, Deus está dizendo: é momento de você se levantar, é momento de você tomar uma atitude, é momento de você se posicionar, porque toda a responsabilidade daquele marido, agora ele é depositado para a mulher, e tem hora que você precisa amadurecer da noite por dia, tem hora que você precisa tomar uma posição de governo na tua casa, porque senão o desastre vai ser maior, porque senão as percas vão ser maiores,
Porque senão Satanás vai entrar na tua casa. Satanás quer fazer alguém de escravo. Aquele credor, ele é uma simbologia do diabo. Ele queria escravizar os filhos daquela viúva, aqueles 2 filhos. Mas ela se posicionou. Ela procurou alguém que tem de Deus, alguém que tem uma instrução de Deus. E quem recebe a instrução do profeta, ele consegue vencer as batalhas. Irmãos, o segredo de você vencer é você receber a instrução. A instrução gera solução. Você precisa entender isso. Toda instrução vinda de um homem de Deus, ela gera uma solução. Alguém diz assim: o pastor vai dar conta das ovelhas naquele dia. Sim, nós vamos dar conta das ovelhas que se deixam ser pastoreadas. A ovelha que a gente aconselha e ouve aqui uma palavra do pastor, mas lá fora faz tudo diferente. O pastor não vai prestar conta nenhuma dessa ovelha, porque ela não é ovelha. Ela não quer ser ovelha. Ela não recebe a instrução e não pratica a instrução. Nós vamos dar conta das ovelhas que recebem a instrução e praticam a instrução. Porque se a instrução foi equivocada, o pastor deu a instrução, então ele vai prestar conta com Deus porque ele deu a instrução. Você precisa compreender isso. Então essa mulher está recebendo instrução agora desse profeta. Ela entendia agora que ela precisava tomar o governo da sua casa. Ela entendia agora que ela precisava reivindicar a preservação dos seus filhos que estavam vivos, lutar pelos vivos. O marido morreu, agora eu preciso lutar pelos meus filhos que estão vivos. Eu preciso entrar na batalha por aqueles que estão vivos. Entenda isso, você precisa compreender isso, que nós estamos numa batalha. E aqueles que estão vivos, nós precisamos lutar para preservar a vida desses. E ela entendeu isso. E ela procurou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse assim: mas que hei eu de fazer por ti? O que eu posso fazer por ti, mulher? Aí ele faz uma pergunta para ela: declare-me o que você tem na sua casa. O que você tem na sua casa? Olha a descoberta, irmãos. Porque às vezes nós estamos procurando soluções de problemas que estão dentro da nossa casa, e nós estamos procurando a solução fora da nossa casa. Mas se o problema começou dentro da sua casa, a solução também, ela deve estar aí dentro da sua casa. Surgiu o problema aí, mas a solução está aí também. Então o profeta disse assim: declara-me o que você tem na tua casa. Ela disse assim: a tua serva não tem nada em casa. Nada em casa. Aí tem uma vírgula, uma pequena pausa. Ela pensou que não tinha nada. Ela lembrou: não, a tua serva tem uma botija de azeite. Porque tem gente, irmãos, que pensa que não tem, mas tem. Tem gente que pensa que tem, mas não tem. Tem gente que acha que está falando uma revelação de Deus. E aí fala aquela revelação, e o mundo vai acabar, e o povo vai morrer e tal. E a pessoa crê tanto que aquilo é algo de Deus, e vai, e solta, grava vídeos, e o povo fica em pânico. E ela pensa que aquilo é de Deus e não é de Deus. E às vezes tem alguém que tem uma palavra de Deus ardendo no coração, mas não tem coragem de transmitir essa palavra. Essa mulher pensou que não tinha, mas ela tinha. E quando ela expressa, ela descobre, ela entende que ela tem o quê? Uma botija de azeite na sua casa. Ela entendeu. Talvez os problemas, as preocupações estão limitando a solução na sua cabeça. Às vezes você está tão aí, sobrecarregado, oprimido, com tanta coisa na sua cabeça, e você não consegue enxergar que dentro da tua casa tem uma botija de azeite. Que dentro da tua casa tem uma solução. Que dentro da tua casa tem algo que Deus vai utilizar para ser milagre, para ser multiplicação. E você não entende isso. Mas assim diz o Senhor para a tua vida essa noite: há um milagre da parte dEle dentro da tua casa. Aquilo que você não dá valor algum, Deus está dizendo, Ele vai utilizar para ser instrumento de milagre, de bênção. Dentro da tua casa o Senhor está dizendo que Ele vai fazer um negócio, e o nome dEle vai ser glorificado. Ela pegou aquela botija de azeite e falou: tem uma botija de azeite. O profeta falou assim: você tem? Houve uma descoberta. E é interessante que nesta pandemia, muitos de nós estamos confinados dentro das nossas casas.
E dentro das nossas casas está sendo um período de descoberta. Porque tudo que você precisava na vida espiritual, você buscava fora da sua casa. Interessante que tem crente que ele não ora na casa dele. Ele vai no monte orar, que não é errado. Mas ele não ora em casa. Ele sobe ao monte. Ele não ora em casa. Às vezes vai na igreja, ora na igreja quando ora. Mas na casa dele ele não descobriu nada do que Deus tem guardado, reservado lá na casa dele. Não descobriu nada. E Deus está dizendo que esse período de pandemia é um tempo de descoberta. Tanto na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Quantas pessoas estão trabalhando em home office, né? Trabalhando em casa, descobriram que consegue desenvolver sua vida profissional em casa. Então esse período está sendo um período de descoberta. E essa mulher, ela descobriu isso. Tem uma botija. E ele falou assim: olha, então nós vamos fazer um negócio. Você vai até os seus vizinhos pedir vasos emprestados. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Para você vencer os problemas da vida, as intempéries da vida, você precisa ter conexões. Você precisa ter relacionamento com pessoas. Pastor, mas eu estou isolado. Mas isso não impede você ter relacionamentos. Não impede você ter contato com pessoas. Tem gente que se isola no seu mundinho, e ela esquece que uma provisão vem de uma pessoa. Por que eu estou nesse altar hoje? Porque um dia alguém colocou a mão sobre a minha cabeça e consagrou obreiro. Por que eu estou pregando aqui hoje? Porque um dia alguém disse assim: vem cá, garoto, traga uma palavra. E eu fui desenvolvendo o ministério da palavra. Porque eu estou aqui nesse púlpito hoje pregando, porque um dia alguém profetizou sobre a minha vida que eu seria um pastor de uma igreja. Então você precisa ter conexões. As pessoas são conexões, e a vitória que você precisa virá de pessoas que Deus vai utilizar para te abençoar. Mas tem gente que está tão machucada, está tão ferida, está tão decepcionada, que está se isolando de todo mundo. Se isola de todo mundo. Meu amigo é Jesus. Sim, ele também é meu amigo. Mas Deus coloca pessoas no teu caminho para te abençoar. Pessoas que vão ser canais de bênção na tua vida. O profeta Eliseu está dizendo para essa mulher: vá até os teus vizinhos. Como é que está o seu relacionamento com os teus vizinhos? Com os teus familiares? Como é que está? Ela foi fazer o quê? Pedir vaso emprestado. Se ela não tivesse comunhão com os vizinhos, ela não ia conseguir nenhum vaso emprestado. Mas ela foi. E ela foi pedindo vasos vazios. E ela foi pedindo, foi buscando vasos. E a Bíblia diz que quando ela pegou aqueles vasos, o profeta deu mais uma instrução: quando você encher a casa de vasos, você fecha a porta, e você pega os seus filhos, e com essa botija de azeite, você deita o azeite, derrama o azeite sobre os vasos. Olha que coisa tremenda. Porque o azeite, naquela época, ele servia para muitas coisas. Na área de medicina, cosmética, uma série de coisas. Era um elemento fácil de vendas, o azeite. Mas o azeite, ele tem um significado extraordinário. O azeite, ele simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então essa mulher, ela tinha uma botija de azeite, ou seja, a presença de Deus estava na casa dela. Se a presença de Deus está na tua casa, haverá solução para o seu problema. Se a presença de Deus está na tua casa, haverá uma direção da parte do céu para a tua vida. Se a presença de Deus está na tua casa, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, e o Senhor vai te guardar e te dar livramento. Mas a presença de Deus precisa estar na tua casa. Então essa mulher, ela ouviu as instruções. Olha que coisa tremenda. Ela tinha botija de azeite,
ela recorreu ao profeta, ela recebeu instruções, pelo menos 3 instruções ela recebeu do profeta Eliseu. Ela acatou as instruções e ela praticou, ela ouviu e praticou. Ela tinha conexões com seus vizinhos, ela protegia os seus filhos da escravidão, ela não deixava o credor tocar nos filhos, ela lutava pelos filhos. Porque aquilo que Deus te deu, o diabo não pode tomar. Mas você não pode entregar de mão beijada. Tem pai deixando o mundo levar o filho embora. Tem esposa deixando o marido embora de casa. Tem marido deixando a mulher embora, não age, não faz nada. Não, pastor, estou orando. Você precisa orar e agir. Você lembra daquela história de Moisés, quando ele estava diante do mar vermelho? Ele estava orando, o Senhor falou: não, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tem hora de orar e tem hora de marchar. E Deus está dizendo para alguém que já está orando: você precisa se levantar, você precisa agir, você precisa se posicionar, porque o credor quer roubar os teus filhos. Mas o Senhor está dizendo: se você tem azeite, haverá milagre, haverá livramento, haverá prosperidade da parte do Senhor. Ela entendeu, ela acatou as instruções, ela se confinou mais uma vez, ela se trancou na casa, ela ficou confinada dentro de casa. Mas o confinamento dessa mulher, o que ela estava fazendo? Ela estava obedecendo uma instrução. Esse confinamento não é para você se desviar. Esse confinamento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, não é para você esfriar na fé, não é para você deixar os prazeres carnais, pecaminosos, dominar a tua mente, a tua vida, a tua alma. Não, é um tempo que Deus preparou para que você pudesse vivenciar experiências extraordinárias com Deus. Às vezes você procurou em tantas campanhas uma cura para a tua alma e não achou. Às vezes você buscou tantas revelações, foi em casas de profetas por aí, procurou revelações, coisas, e você não encontrou nada. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que a cura para a tua vida, o milagre para a tua vida, a solução para a tua família está dentro da tua casa. A mulher, ela foi até o profeta, sim, ela foi, mas o profeta estava orientando ela, dizendo: não, a solução está lá dentro da tua casa. Ela só recebeu a instrução do profeta, mas a solução estava dentro da casa dela. Você precisa entender isso. Você que está me assistindo, você precisa compreender isso, que a solução está dentro da tua casa. O profeta falou: entra no teu quarto. Quarto é lugar de cura. O Senhor falou lá em Mateus capítulo 6: fecha a porta do teu quarto. Quarto é lugar de secreto com Deus. Quarto é lugar de milagres. Eu já conheci pessoas que foram curadas dentro de um quarto de oração. Um quarto que às vezes você não dá nada, às vezes você fica procurando show, procurando espetáculos, e você vive uma vida vazia diante de Deus. E essa pandemia está revelando quantos crentes vazios, quantas pessoas sem uma fé sólida, quantas pessoas fingiam ser crente. Era aquele crente que era o que mais pulava no culto, era o mais agitado no culto. Estão todos desviados, afastados de Deus, não tem mais contato com o céu, perderam a unção, perderam o temor, perderam a graça. Agora está vivenciando uma vida fria, não está aí com um pingo de temor com essa pandemia. Quantas pessoas estão morrendo, e morrendo sem salvação, e um monte de crente brincando de ser cristão, se esfriaram na fé. Mas Deus está dizendo: nesse confinamento eu tenho experiência para quem me buscar. Nesse confinamento eu vou visitar quarto para aquele que fechou a porta, está com a botija de azeite, lutando pela família, lutando pelos filhos, lutando pela sua sobrevivência. O profeta já morreu, mas você está vivo. Alguém já desceu à sepultura, mas você ainda está vivo. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando para você receber a multiplicação de azeite sobre a tua vida. Glória. Deus tem algo para fazer na tua casa. Aquela mulher obedeceu a instrução. Ela pegou a botija de azeite e ela começou agora a derramar o azeite sobre os vasos. Sabe o que é isso? Sabe o que Deus está dizendo? Todo espaço vazio eu vou preencher. Glória.
Todo espaço vazio eu vou preencher. O confinamento mostra o quanto você é um crente vazio. O confinamento mostra o quanto a tua família é uma família vazia. Porque quando você estava fora trabalhando, dava para disfarçar que era tudo bem. Quando você estava fora no trabalho fazendo hora extra, você ficava fora de casa, você contava piadinha lá no serviço, você brincava com um e com o outro, e quando chegava em casa, você não percebia o quanto vazio você era, o quanto vazio a tua família era. Mas Deus está dizendo: chegou o tempo, o confinamento é o tempo de eu preencher os vasos vazios. Eu enchi os vasos vazios. Ela começou a derramar azeite, mas era só uma botija de azeite. Mas a multiplicação quem faz é Deus. Quem ouve a instrução, obedece a instrução, receberá multiplicação. Ouça essa palavra da parte de Deus. Quem ouve a instrução e obedece a instrução, receberá uma multiplicação da parte de Deus. Então obedeça o que Deus está dizendo essa noite, porque os vasos vão ser cheios de azeite, os vasos vão ser preenchidos, o teu coração vai ser preenchido. Alguém está dizendo: eu estou bem, eu tenho um carro bom, eu tenho uma boa casa, mas eu me sinto vazio ainda, pastor. Deus está dizendo: o teu problema é na vida espiritual. Eu vou tratar, eu vou restaurar, eu vou encher. Obedeça a instrução nessa noite. Aleluia. Ela começou a derramar. No confinamento há milagres. No confinamento há milagres. Glória. Não tenha medo do confinamento. Não tenha medo do lockdown. Não tenha medo dessa pandemia que está te isolando de tudo. Não tenha medo, porque essa mulher estava isolada na casa dela, mas Deus estava lá com ela. O Senhor estava direcionando ela. Está cheio de governo sem direção. Está cheio de político fazendo um monte de atrapalhada. O ano passado construíram um monte de hospitais de campanha. Aqui em São Paulo fizeram num estádio de futebol um hospital de campanha. Quando deu uma chuva forte, a chuva alagou tudo o hospital. Só dinheiro jogado no lixo. Porque está cheio de políticos sem direção de Deus. Mas você que é crente, você que tem temor, você que respeita a palavra, você que respeita profeta, Deus está dizendo que nesta pandemia Ele vai direcionar os teus passos. Você que está desempregado, escute o que eu estou dizendo. Nesta pandemia Deus vai te dar uma direção na vida financeira. O credor não vai levar a tua casa embora. O credor não vai levar o teu carro embora, porque assim diz o Senhor: eu estou dando uma direção nessa noite. O Senhor está dizendo que Ele está te direcionando nessa pandemia. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar desorientado, não, porque você tem um dono, e esse dono manda em cima e manda embaixo. Esse dono está no trono. Lembre-se de Isaías capítulo 6, que a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe que o profeta Isaías estava dizendo? Na terra tem luto, na terra está sem governo, na terra o rei morreu, mas no céu o trono está ocupado, o céu está intacto, o céu está tudo normal. Aqui no reino da terra está uma bagunça, está tendo morte, mas no reino espiritual o Senhor está no governo, o Senhor está no comando. Então não se preocupe. Aquela mulher, ela começou a derramar azeite e começou a ter uma multiplicação. Todos os espaços vazios estavam sendo preenchidos. Sabe por que tem muita gente infeliz? Porque fica procurando felicidade em homens. A pessoa não consegue ser feliz sozinha. E para você ser feliz sozinha, sozinho, você precisa ser preenchido por Deus. Porque Deus é o único que preenche o homem 100%. O homem não preenche o outro 100%. Por isso tem muitos casais frustrados. Porque casa esperando o marido fazer ela feliz. Vou casar com fulano para quê? Para ele me fazer feliz. É casa, aí não é feliz.
Aí murmura, casei errado, tal. O casamento proporciona momentos de alegria e felicidade. Mas você precisa aprender a ser feliz com Deus. Essa mulher estava viúva, sozinha, mas agora o Senhor estava preenchendo os espaços vazios. Todos os espaços vazios. E ele disse assim, o azeite só vai parar quando acabar os vasos. O azeite só para quando acaba os vasos. O azeite só vai parar de ser derramado. Em outras palavras, quando todos os espaços vazios for preenchidos. Deus vai preencher os espaços vazios da tua alma. Essa alma ferida, essa alma machucada, essa alma cheia de traumas, essa alma angustiada, que agora com essa pandemia você está mais para baixo ainda. E Deus está dizendo, eu vou curar a tua alma, eu vou preencher esses espaços vazios. E aí depois que o profeta orientou, diz, quando não há mais nenhum vaso, a Bíblia diz que o azeite parou. Aí ele dá a última instrução. Ela foi até ele e ele falou assim, agora vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aí, essa mulher agora está se tornando uma microempresária. Ele falou, vai vender azeite. Vai vender, você já tem um material, produto nas mãos. Não perca essa oportunidade. Vende. Depois, paga a dívida. Paga a dívida. E depois, vive do resto. Tem gente que quer viver sem pagar a dívida. Quer viver uma vida abençoada debaixo de trambique, debaixo de corrupção. Você nunca será uma pessoa próspera, abençoada, se você não primeiro pagar a dívida. O profeta está dizendo, primeiro paga a dívida, depois vive. Amém, meus amados? Paga. Deus vai te dar condições. Deus não vai deixar faltar na tua mesa, no teu armário. A provisão de Deus está chegando para a tua casa. O louvor vai vir louvar mais uma vez, e nós vamos orar pela tua vida. Aonde você estiver, eu quero abençoar a tua vida, porque eu estou sentindo no meu espírito que essa noite é uma noite de provisão espiritual. Sim, as portas do céu estão abertas essa noite. Deus está visitando alguém por intermédio dessa palavra. A Bíblia diz, crede em vossos profetas e prosperareis. Crê naquilo que foi dito essa noite, naquilo que foi profetizado essa noite, porque você vai prosperar. Deus vai te honrar na terra. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, porque essa noite o Senhor está abençoando, o Senhor está abrindo